Olá, turma. Tudo bom, né, pessoal? Professor Giovanni aqui, literatura. Hoje nós vamos dar continuidade ao modernismo, a geração de 30. A gente vai estudar sobre José Lins do Rego, Jorge Amado e Érico Veríssimo. O modernismo, né, que é a geração de 30, que eu já disse, começando aí com José Lins do Rego. Nós estamos vendo aqui que ele nasceu em 1901, faleceu em 1957. José Lins do Rego, gente, ele é um escritor paraibano. Ele nasceu em 3 de junho de 1901 em Pilar, na Paraíba. O seu primeiro livro tem como título Menino de Engenho. Ele vai resgatar as lembranças da infância, né? Na casa de engenho. As características literárias de José Lins do Rego. Ele traz como características o neorregionalismo, né? Uma nova forma de ver a parte regional, o neorrealismo, também uma maneira nova de ver a realidade, valorização do espaço narrativo, determinismo. Ele usa nas suas obras também uma linguagem simples, né? Uma temática também sociopolítica, né? E mais existem outras características, como enredos dinâmicos, reflexão sobre o mundo contemporâneo. Essa temática sociopolítica ele envolve essa realidade da política do nosso país. Ele usa muito a liberdade no uso da linguagem. Ele tem muito uma valorização da linguagem coloquial, que é essa linguagem mais popular. E ele é realista, né, sobre a nossa realidade brasileira. Trouxe aqui para vocês algumas obras desse autor, José Lins do Rego. Temos aí Menino de Engenho, já tinha falado, Doidinho, O Moleque Ricardo, História de Velha Totônia, Pedra Bonita, Fogo Morto. Bem, passando aí aqui para o próximo escritor da geração de 30, que faz parte do modernismo, nós temos aqui Jorge Amado de Farias, conhecido por Jorge Amado. Jorge Amado, né, nasceu em 1912, faleceu em 2001. Ele nasceu em 10 de agosto de 1912 em Itabuna, na Bahia. Então nós temos aqui nosso brasileiro e baiano, Jorge Amado. O gênero que ele mais utiliza nas suas obras é o gênero narrativo. E também ele traz muita característica dos romances regionalistas. Quando eu citar algumas obras dele, vocês vão observar que algumas já foram até novelas trazidas para a Globo. Obras de de Jorge Amado. O País do Carnaval, Cacau, olha, dá muito pro lado da Bahia, né? Suor, Mar Morto, Capitães da Areia, Gabriela Cravo e Canela. Olha aí, Gabriela Cravo e Canela ficou conhecida com a novela Gabriela. Ela já foi colocada, ela já passou na Globo e foi refeita, né? Teve uma nova versão
com outros autores e atrizes. Então, a gente vendo aí essas obras, né, de Jorge Amado, eu posso até citar mais outras. Jubiabá, Tieta do Agreste, que também foi outra novela de sucesso na Globo. Dona Flor e seus dois maridos, que eu acredito que você já deve ter ouvido falar também. Tenda dos Milagres, é outra obra de Jorge Amado, que também já foi passada em forma de novela. Então vocês estão vendo aí, esse baiano Jorge Amado, ele é muito regionalista. Dando continuidade aqui, o nosso autor e escritor Érico Lopes Veríssimo, conhecido como Érico Veríssimo, ele nasceu em 1905, faleceu em 1975. Gente, ele é considerado um dos mais importantes escritores do século XX. Gaúcho. Nasceu no Rio Grande do Sul. Cidade aqui, Cruz Alta. Faleceu aos 69 anos, vítima de infarto. Como eu falei aí, né? Érico Veríssimo, que o nome dele é Érico Lopes Veríssimo. Ele é considerado um dos mais importantes escritores do século XX. Ele nasceu no interior do Rio Grande do Sul, né? E ele faleceu no dia 29 de novembro de 1975. Vou mostrar para vocês agora as principais obras desse escritor. Fantoches, Clarissa, Um Lugar ao Sol, Olhai os Lírios do Campo, O Tempo e o Vento, obra de grande sucesso. E, como eu já tinha falado, Fantoches, Clarissa, Um Lugar ao Sol, existe também Saga, O Tempo e o Vento. O Tempo e o Vento é a obra muito conhecida, ela foi feita em 3 volumes. O volume 1 é o Continente, o volume 2 é o Retrato e o volume 3 é o Arquipélago. Vamos aqui bem rapidinho, uma atividade. Indique os autores das seguintes obras da geração de 30. Bem, vamos lembrar os autores que a gente viu. Nós vimos José Lins do Rego, Jorge Amado e Érico Veríssimo. Menino de Engenho é de José Lins do Rego. Riacho Doce, também, que já passou na Globo, foi de sucesso também, é de José Lins do Rego. Dona Flor e seus dois maridos, Jorge Amado. Tieta do Agreste, passou na Globo, ficou conhecida como a novela Tieta, Jorge Amado. Olhai os Lírios do Campo, Érico Veríssimo. Saga, Érico Veríssimo. Alguém lembra? Capitães da Areia? Capitães da Areia é de Jorge Amado. Trouxe aqui a imagem, né, de José Lins do Rego, para a gente visualizar, né, ficar por dentro. E lembrando que José Lins do Rego, gente, ele foi criado no engenho do seu avô materno, né? Ele testemunhou em sua infância e adolescência os últimos lampejos de uma tradição fundamentada no sistema latifundiário, patriarcal e escravocrata, olha aí, da época dos escravos, né?
Essa experiência, pessoal, marcou sua obra literária, né, que conciliando ficção e memória, retratou o homem e a paisagem da zona açucareira do Nordeste, no momento de decadência do engenho, né? Quer dizer, os engenhos iam se acabando. Lembrando aqui que ele também tem uma obra muito conhecida, viu? Refogo Morto. No livro de vocês dêem uma olhadinha. Vamos ver o outro. Olha aqui, Jorge Amado. Jorge Amado, vocês lembram? Baiano. Muitas novelas dele muitas obras já foram transformadas em novela. Sobre o Jorge Amado, vamos lembrar aqui um pouquinho, né? Os primeiros livros de Jorge Amado, eles se destacaram pela linguagem simples e direta, permeada por um tom poético. Os romances da década de 1930 e 1940, tais como Jubiabá, Mar Morto, Capitães da Areia, Terras do Sem Fim, entre outros que eu já falei aqui, né? Que fez muito sucesso. Capitães da Areia, aqui bem rapidinho para vocês, ele foi um romance que ele narra episódios da vida de dezenas de menores entre 8 e 16 anos, que abandonados e marginalizados, eles cometem delitos para sobreviver. É bem interessante essa história aqui. Aí nós temos aqui mais um, o Érico Veríssimo, para a gente finalizar. Alguém lembra de alguma obra do Érico Veríssimo? Vamos lembrar. Esse autor, né, Érico Veríssimo, gente, ele tem umas obras. Olhar os Lírios do Campo é uma obra muito conhecida. Eu falei também que ele tem uma que fez um sucesso muito grande, que é o Tempo e o Vento. As três partes que compõem o Tempo e o Vento são o continente, o retrato e o arquipélago. Então, no livro de vocês vão encontrar, né? No livro didático, vocês vão encontrar as informações sobre esses três escritores. Eu trouxe, para a gente finalizar, uma frase, né, de Érico Veríssimo, que ela faz uma reflexão para a nossa vida. A vida começa todos os dias. Se a gente for mesmo parar para pensar, a vida ela começa todos os dias, né? A gente tem que dar o duro mesmo. Por isso, garotada, que a gente tem que ter foco, tem que ter fé, tem que acreditar. Estamos passando por uma situação difícil, mas o ano, olha, já está finalizando. Então, temos que entregar nossas atividades, temos que colocar tudo em dia, porque com certeza aqueles que estão entregando todos os períodos bem organizadinho, feito pelas propostas, né? Entregar as propostas de cada professor, com certeza vai se dar bem e vai ser aprovado antes dos outros. Então, desde já, muito sucesso, né? Fiquem atentos, estudem, peguem o livro de vocês, certo? Vão lá no livro, procurem o assunto, tá certo? Vocês procurem aí que vocês, com certeza, vocês vão encontrar este assunto lá. E um abraço. Vocês vão ler aí na página da 130 a 142. Até a próxima. Um abração.